Sejam todos muito bem-vindos, meus princesos e princesas, para o começo do top 8 do Set Championship de Fabled aqui na Dream Up. Já estamos aqui com a primeiríssima partida. Vamos ver o que nossos competidores têm a apresentar para nós de um belíssimo jogo, esperamos. Já olharam, lembrando que a lista é aberta entre os competidores, então eles têm alguns minutos para poderem conferir a decklist do seu oponente e aí eles podem começar. Nesse momento eles já checaram e já vão começar a partida. Do lado esquerdo, estamos aqui com verde e azul. E do lado direito, se eu vi bem, é um roxo cinza. Vamos ver como é que vai funcionar essa partida aqui. Os competidores já se cumprimentaram e agora a gente começa a abertura do top 8 do Set Championship. Boa sorte para os dois competidores, com certeza, e que seja uma partida magnânima de se assistir. Ele desceu um Diablo, né? Um 0-1 que quando é banido dá uma carta pro jogador. O outro desceu uma Clarabelle. Clarabelle nesse início você pode pagar 2 para quebrar um item, mas nesse momento não se faz necessário. Ela é a base para fazer a Clarabelle gigante que compra a quantidade de cartas no final do turno igual à mão do seu oponente. Ok, nosso jogador aqui de roxo cinza desceu uma Calhoun, já começa a botar uma pressão na mesa, enquanto o nosso competidor do verde azul desceu um tipo para tentar dar aquela rampada, né? É um deck que quer rampar, deve ser o deck do ramp para fazer o Prince Philip de custo 9 no Shift 6, que bane todo mundo que tem dano, e deve combar, obviamente, com Malicious, se for isso mesmo. É uma canção que pinga 1 de dano em todo mundo, então é o combo. Verde Azul tá preparando a mesa para fazer o combo. Vamos ver se ele vai conseguir ser tão rápido para conseguir lidar com o nosso jogador de roxo cinza, que acabou de jogar um pitch, travou as ações do nosso verde azul. Ok. Ele desceu uma Judy Hopps. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele passou simplesmente. Acho que esse começo é bem difícil o verde azul conseguir decidir virar as cartas dele para fazer lore, porque não é o interesse desse deck no início. Ainda mais contra o roxo e cinza, que é tão controle de mesa, né, durante os turnos iniciais. Jogou um Strength para tirar a Judy Hopps, que tinha acabado de ser jogada. Vamos ver a reação agora do verde azul. Comprou duas, três, quatro. Vai jogar um Donald Duck, detetives. Parece que esse deck é um deck de detetives, hein? Não é aquele deck que vimos no DLC de Richmond, onde o foco do deck era fazer o combo do Philip grande. Ok, então ele desceu outra Judy Hopps. Rapaz, são muitas Judy Hopps. Cantou, deu outro strength seguido na Judy Hopps. Ah, rapaz. Fez o efeito do dock. Quando você joga, você descarta a mão e compra duas. Tintou uma e desceu um Capitão Gancho. Beleza. Bom, nesse momento, o roxo e cinza tá bem à frente. Tá com 5 cartas na mesa, enquanto o nosso amigo do verde e azul ainda tá tentando fazer o deck engrenar para poder bater de frente. Qual será que vai ser o próximo passo dele? Pensando. Sailor Azurite, compra uma carta e pode tintar uma a mais. É o famoso Rampas. Nisso ele já deve passar uma quantidade de tinta à frente do roxo e cinza. Isso pode começar a colocar o roxo e cinza em desvantagem se ele conseguir controlar essa mesa que está se formando. E ele tintou um Malicious. Será que ele não tem o Príncipe Felipe Grande para poder lidar com 8 de tinta?
Bem, então, só confirmando aqui para vocês, quem está à esquerda é o jogador Rômulo, com seu deck verde-azul, e à direita o Gabi Soares com roxo e cinza, para a gente ficar mais fácil aqui também de comunicar, né? Enquanto o Gabi está à frente recuperando a mesa que ele tinha acabado de perder e já fez a limpa na mesa do Rômulo. Rapaz, tá disputado isso aqui. Beleza, infelizmente o Rômulo resolveu conceder, viu que não tinha mais condições de voltar para o jogo, aparentemente. O Gabi Soares ele repôs a mesa, um pouco da mesa que ele já tinha perdido, ele repôs, então fica numa situação muito difícil para o Rômulo. Vamos ver agora se nessa segunda partida o Rômulo consegue empatar, fazendo 1-1 para eles poderem ir para uma terceira partida. Muito bem. Decks cortados, muligados. Agora a gente começa a segunda partida entre Rômulo com verde e azul e o Gabi Soares com roxo e cinza. Vamos ver quem vai aqui. Rômulo já desceu uma Clarabelle, Gabi Soares desceu um Diablo, muito parecido com o que foi a rodada anterior a esse início. Normalmente não foge muita regra, né, o início. Ok, ele mandou um Sealed Desert, então ele deve rampar descendo mais uma carta agora para tinta, já estando duas tintas à frente do Gabi Soares. Vamos ver se agora esse ramp que ele está fazendo consegue colocar ele mais à frente no jogo. Ele fez um de lore com a Clarabelle que, dado que o Diablo não bate, acho que é uma lore segura de ser feita nesse início. Bem, então o Gabi desceu aqui o dock sem fazer o efeito. É triste descer um dock assim, né? Sem fazer o efeito para comprar carta, mas era o que ele tinha pro turno 2 aparentemente. Então é melhor descer o dock sem o efeito do que não descer nada. Romulo acabou de descer aquela Judy Hopps. Pegou um Donald Duck para a sua mão. E aí passou. Então voltamos aqui pro Gabi Soares. Tintou uma Demona. Demona que é uma carta muito importante. Ele desceu um pitch, vixe. Travou o Rômulo de novo no uso de ações para poder dar uma adiantada no ramp dele. Ok, um turno sem rampar, mas ele pode tentar descer outras coisas, como o que eu acho que ele está considerando ali é descer o tipo. E é isso mesmo que ele fez. Desceu mais uma tinta do mesmo jeito. Tintou, fez o efeito da Judy Hopps ao fazer a lore. E ele desceu um vazio, começou a encher a mesa. Aqui ele está preocupado em encher a mesa para tentar sobrecarregar o seu oponente. Não sei se é a melhor estratégia contra o Challengers, que é esse roxo cinza clássico, mas é um caminho. Desceu o Dumbo e cantou para tirar a Judy Hopps. Bom, o Dumbo é aquela carta clássica que todo mundo quer porque é difícil de encontrar e quando encontra não é barata. Mas é aquela, você paga um, compra uma carta e faz um de lore. É a lore passiva com draw. Por isso que o Dumbo é uma carta tão almejada, tão cobiçada por todos os jogadores de roxo. Isso. E dado que o Romulo ainda não tem uma resposta para evasivo, pode ser uma vantagem enorme para o Gabi Soares. Vamos ver como ele vai reagir. Muito bom, desceu
Um Hades mandou o Dumbo para o tinteiro, tirou o Pit. Olha, fez uma limpeza de mesa. Será que ele vai querer tirar o Diablo também, dando uma carta pro oponente? Tirou o Diablo também. Fez a limpa na mesa. Caramba, aqui não esperava essa reação toda. Vamos ver se agora o Gab Soares ele consegue repor a mesa que ele perdeu. Vai pagar 5. Será que é uma Elsa? Não, é um outro Hades. É aquilo, esse Hades ele desce e pergunta pro oponente: Este seu personagem aqui, você quer colocar no fundo do seu deck? Ou eu posso comprar duas cartas? No caso, o Romulo permitiu que ele comprasse duas cartas. O que mais que ele vai fazer? Vai tintar um Dumbo e vai descer uma carta de costume, descer um Capitão Gancho. Ok, já é alguma coisa. Bateu no Basil, banido Basil está. E agora, quem viver verá. Visions of the Future, então o Romulo pode olhar 5 cartas do topo do deck, escolher uma para ir para sua mão e o restante vai para o fundo. O que será que ele vai pegar? Acho que eu vi ali, acho que ele pegou o Príncipe Felipe pequeno, né? O que é 3/2, faz 2 de lore e tem o Ward, ou seja, não pode tomar alvo de ações nem nada, só pode ser desafiado. Developer Brain, olhou as duas cartas do topo, uma vai para a mão e outra vai para o fundo. Mais um Developer Brain. Ele está caçando alguma coisa, provavelmente alguma peça-chave do combo para poder começar a colocar uma pressão no Gab Soares. Também o Sealed Azurite. Compra uma carta e ele rampa mais uma. Bom, podemos com certeza garantir que agora ele tem bastante tinta já para ir administrando melhor esse jogo da maneira de controle que o deck pede. E agora, vai bater com Hades ou vai passar direto? Se ele bater com o Hades, o outro Hades com o Capitão Gancho juntos poderiam remover. Ele passou só direto. O lado bom é que ele preserva o Hades. O lado ruim é que ele deixa uma carta a mais na mesa, que é o Dock, para ser ferramenta para o Strength of Rage and Fire. Beleza, Gabs desceu outro pitch, então não pode jogar ações por esse turno. E então ele vai cantar? Cantou. Nossa, ele cantou o He-Hurled na Clarabelle. Bom, nessa altura do campeonato, para o Rômulo já não faz mais tanta diferença, porque ele já tem tinta o suficiente para descer uma Clarabelle no seco, né? Direto pelo custo dela, sem pagar pelo shift. Fez mais um de lore ali com Doc, e assim ele vai de pouquinho em pouquinho subindo a sua pontuação. O Roxo e Cinza ele tem muito disso. Eu jogo de Roxo e Cinza, pode dizer. É um jogo que você tem. É um deck que você tem que jogar mais pacientemente, porque você ganha de forma incremental e não numa explosão só. Como eu disse, o Rômulo desceu pagando o custo integral da Clarabelle. Tá ótimo. Vai tirar o Doc da mesa e tomar um no Hades, mas é uma peça a menos para um possível strength que ele possa tomar. Eu imagino que agora o, o Gabi ele vai usar ou o Hades ou o Pitch para poder tirar o Hades do Rômulo da mesa. Tem dano mais que suficiente para isso. É exatamente, ele usou o Hades e beleza, mantém o Pitch na mesa, que ainda pode servir para cantar alguma canção. Desceu o Lexton. O Lexton é uma dessas gárgulas novas da coleção de Whispers. Tem aquele efeito para, né, que é se ele tiver virado e você tiver pelo menos 3 cartas na mão no início do seu turno, ele não desvira, mas ele tem alerta, então ele consegue atacar personagens evasivos, que eu não acho que vai ser o caso do deck do Romulo, a não ser pelo Príncipe Felipe Grande. Muito bem. Ele mandou um You're Welcome, mandou embaralhar aquele Lexton, que podia ser uma ameaça, porque é um 4/4, é difícil de tirar rápido da mesa, sem ter que sacrificar alguma coisa. Deu 2 cartas pro oponente? Deu 2 cartas pro oponente, mas tudo bem. A Clarabelle vai devolver essas 2 cartas pro Rômulo também.
É isso aí. Jogou a mão inteira, então temos uma segunda Clarabelle na mesa, dessa a versão menor, e o Príncipe Felipe pequeno, que é a base para colocar o Príncipe Felipe grande. Ele só precisa de um Malicious agora, ele varre a mesa do Gabi Soares. Vamos ver se ele vai conseguir comprar as peças do combo. Vamos ver o que o Gabi vai fazer. Pagou 5, será uma Elsa? É uma Elsa, ele pode virar um dos personagens. Vai virar a Clarabelle? Se ele virar a Clarabelle, ele bane ela com Peach e com Hades. Não é a melhor das circunstâncias, é 2 por um, mas já é um caminho para poder tirar um pouco dessa vantagem de draw que o Romulo tá tendo. Ele só passou? Ele só passou. É isso mesmo? Bateu com Hades. Então o Clarabelle agora tá com 3 pontos só de vida. Vai descer um Diablito. E cantou para poder tirar a Clarabelle, não sacrificou o Peach. Nossa, isso foi excelente. Ele deve estar checando agora quantos Strength já foram usados para ter uma ideia de quantos Strength no deck o Gabi ainda pode ter, pode comprar, que pode acabar sacrificando o jogo do Rômulo. Pelo que vimos ali, ele usou dois, além de um Rehurled. Então, na tese, ele tem mais um Rehurled e dois Strength para serem usados, se for a versão padrão desse deck roxo e cinza. Então, tipo nessa altura do campeonato realmente já não faz mais sentido jogar, a menos que você queira encher a mesa. Descer um Basil. Qual é a outra carta que ele botou agora? Desceu o outro Basil que devolve uma carta para sua mão. Mais importante, esse Basil, toda vez que der quest, o jogador oponente precisa descartar uma carta da mão. Então isso começa a dar uma mitigada no que o Gabi Soares pode ter na mão. É um controle. É o controle, né, gente? Controle é isso. Ele quer prejudicar seu oponente para poder jogar mais tranquilamente para atingir a pontuação final do jogo. Acho que ele passou reto, passou direto, não vai virar ninguém, porque a Elsa ainda pode, né, tirar todo mundo da mesa. Jogou o terceiro pitch, se não me falhar a memória, então agora ele garante que o Rômulo não consiga jogar mais ações por mais um turno. Caramba, ele está impedindo o Rômulo de jogar lindamente as ações. Mas o Rômulo tá rampado. A essa altura do campeonato ele só precisa encontrar as cartas que vão manter o controle. Ele deu a quest com o Basil, então o oponente, nosso querido Gabs, precisa descartar. Ele descartou o dock, que seria a compra que ele precisava agora para não ficar sem mão. Agora ele está no top deck. E isso vira uma questão muito séria para o Roxo e Cinza. Ficar no top deck é uma situação ruim, embora ele ainda tenha uma Isma na mesa que garante compra para ele. Se o Romulo banir o Diablo, também é uma compra adicional, mas a questão aqui realmente é a Isma. Próximos passos, vamos ver. Ok. Como esperado, o Gabs fez o efeito da Isma, mesmo que ela saia já no turno seguinte, ele só precisava fazer essas compras adicionais para poder jogar. Ele tá com 8 de tinta, dá para fazer uma baita mesa. Então agora é ver o que ele vai fazer para controlar a mesa do Rômulo, que tá ficando enorme. Será que ele vai jogar essa Elsa? Ele tá pensando. Mas ele vai jogar a Elsa, provavelmente vai virar a Clarabelle, ou talvez a Judy Hopps, para poder tirar uma das duas. Jogou a Elsa. Quem ele vai pedir pro Rômulo virar? Vamos ver qual vai ser a decisão.
É isso. Virou mesmo a Clarabelinha, a pequena, pra garantir que ela vai sair. Tirou o Basil, que ia ser essa disrupção da mão. Ótima decisão, mesmo que tenha tido que sacrificar dois personagens, e tirou a Clarabelle, claro, como esperado. Jogou o quarto pitch. Agora o Romulo não tem como jogar mais uma ação, mas a partir dos próximos turnos acho que ele já não vai ter mais esse tipo de controle. Então ele precisa dar uma bela enchida de mesa, controlar a mesa do oponente, porque ele já não vai mais conseguir impedir que o Romulo jogue canções que voltem as cartas para a mão. Como a gente já viu ali, tem um Under the Sea, que pode tirar a Elsa e o Diablo nessa circunstância tal. Tirou a Isma para o Gabi Soares não ter opções de compra mais. E agora passou. Então voltamos para o Gabs. Fez um de Lore com Diablo. É isso. Esse Diablo é para isso. É fazer Lore. Se o oponente bater no Diablo, você compra uma carta. É tudo que você precisa. Jogou outra Elsa, virou o Basil. Ele pode bater só com a Elsa e preservar o Peach. Foi exatamente o que ele fez. E ele vai cantar ou vai fazer a lore? Vamos ver. Fez lore. E passou. Ok. Então o Romulo agora ele tá só com um Prince Philip na mesa. Essa partida aqui tá acirrada, gente. Vamos ver. Ele jogou um Visions of the Future, é isso, né? Vai escolher uma carta para ficar na mão e o restante vai para o fundo. Decisão difícil. Pegou o Príncipe Felipe Grande. Será que ele tá com Malicious na mão? Se ele tiver com Malicious na mão, aí acho que vai ficar ruim pro Gabi Soares, hein? É isso. Não consigo ver ali. Bom, ele tá com Under the Sea, um Pato Donald, o Prince Philip, You're Welcome. Ele ainda não tem o Malicious. Ele precisa encontrar esse Malicious para poder limpar a mesa do Gabi Soares e ficar mais tranquilo no jogo. Desceu o Filipão, baniu só a Elsa, tá bom. E o Under the Sea, tirou a outra Elsa e o Diablo. Agora só tem um pitch na mesa. Então vamos voltar para o Gabi Soares, vamos ver se ele se recupera dessa limpeza que ele tomou. Lembrando que o Romulo ainda está com o You're Welcome, então ele ainda pode tirar uma possível ameaça que ele desça. Uma Calhoun e um Capitão Gancho. Tá sem mão, então ele tá jogando o que ele tem disponível. Fez um de lore com o Peach e é o que ele pode fazer. Ele não tá muito livre nesse momento. O Rômulo desceu o Pato Donald. Pelo que eu vi ali, ele comprou o Malicious, mas o Malicious veio um pouquinho depois do que o Prince Philip queria. Só fez a lore com o Prince Philip, tá na frente. Desceu um Hades e agora, Rômulo? Compra duas? Compra duas. Não vai querer sacrificar o Prince Philip nesse momento, porque é a vantagem de lore que ele tá tendo. Desceu um gênio, comprou mais uma carta. Ok, o Gabi Soares está conseguindo administrar bem a mão dele. Vamos ver se isso vai ser suficiente. Mais um de lore. Cada um vai comprar uma carta agora com o Pato Donald. Muito bem. Vai olhar o descarte.
Ok, ele usou o You're Welcome no seu próprio Pato Donald para não dar mais compra pro Gabi e vai comprar duas cartas. Vamos ver se são as duas cartas que ele precisa para limpar essa mesa. Ele já tem uma Lixos, ele só precisa descer um Prince Philip e limpar toda a mesa para ficar tranquilo. Nesse momento, o Gabi ele tá só no top deck, tem duas cartas na mão, mas acho que nenhuma das duas, pelo que eu tô vendo, faz compra. Não sei se a outra carta roxa ali embaixo fez uma Malicious. E desceu o Príncipe Felipe e limpou toda a mesa. Agora, Gabi Soares ele vai precisar correr atrás, porque limpou totalmente a mesa, tá no top deck, basicamente. Tem duas cartas na mão, três agora. Aqui começa a complicar um pouquinho mais a coisa pro Gabi. Ele desceu um gênio, era o que a gente tinha visto mesmo. Era um gênio, comprou outra carta. Desceu mais um gênio. Já é o terceiro gênio que ele usa ou é o quarto já? Tem um ali no descarte. Eu não sei se ele já usou quatro. Passou, muito bem, muito bem. Bom, os dois gênios não tiram o Prince Philip, lamento, mas essa é a verdade. Esse Prince Philip grande, ele é um 6/6, então é difícil remover fácil. Pegou um Basil, aquele Basil que vai mandar alguém de volta para a mão e vai fazer o oponente ficar descartando toda vez que der quest, já é uma vantagem. E olha só quanta tinta ele tem na mão para gastar ainda, hein? Tintou o Pato Donald e desceu o Basil. Mandou de volta para a mão um dos gênios. Agora é fazer lore e tentar correr para conseguir fechar o jogo. Acho que essa partida aqui ficou um pouquinho mais difícil para o Gabi Soares. O Romulo ele conseguiu dar uma controlada, teve uns embates aqui a colar, mas acho que o Romulo ele já conseguiu se estabilizar bem para o resto da partida. Desceu o gênio de novo, compra. Ele comprou um Cheshire. O Cheshire, pra quem não sabe, é um personagem que tem habilidade de boost por custo 2. Quando você dá o boost nele, ele move 2 de dano de um personagem para outro. Ele pode bater com. Putz, né? Não adianta. Ele bater com o gênio, ele vai sacrificar o gênio. Será que ele vai usar um Rehurled? Usou o Rehurled no Brasil. Não quer que ele perca a mão toda vez que o Brasil fizer lore. Ótima jogada. Romulo deve estar conferido quantos Reheard o Gabs usou, foram duas, então já não deve ter mais nenhuma no deck. Desceu o Cheshire e desceu um Lexton. Um Lexton é um problema pro Prince Philip. Deu quest com a Judy Hopps, vai olhar as cartas do topo, vai pegar uma. Gastou bastante tinta aqui. Serão 6 tintas para descer o Basil. Esse é outro Basil. Deixa eu conferir aqui o que que ele faz, que eu não lembro de cabeça. Bom, esse Basil que ele desceu é um Shift 4, mas ele desceu no seco, né? Pagando custo normal. Foi virado agora pela Elsa que o Gabi desceu, mas esse Basil, basicamente, toda vez que que o Rômulo descer uma carta para o tinteiro, tintar uma carta, ele pode pagar um para o oponente ter que descartar uma carta da mão. Forte. É o que o verde faz bem, né?
descartar a mão do oponente. Não é um deck focado em descarte, mas é aquela disrupção pontual que a gente precisa. Ok, ele vai bater com o Cheshire. Repensou se vai bater com o Cheshire. Vai dar o boost, vai transferir o dano pro, pro Basil? Pra quem que ele passou? Pro Prince Philip. Vai bater no Prince Philip. Tirou o Basil da mesa com o Cheshire. O terceiro Strength estava embaixo desse Cheshire. Então agora a única esperança do. E removeu o Prince Philip com os dois gênios. Rapaz, aqui foi complicado. Tirou a velocidade de lore do Rômulo. Bom, como eu estava dizendo, o que estava de boost no Cheshire era o terceiro Strength do deck, então a gente estima agora que só tem mais um no deck, se ele já não tiver comprado. O que ele vai fazer? Um Diablo. Acho que esse já é o terceiro ou quarto Diablo. Trocou com a Judy Hopps, foi isso? Foi isso. E eu acho que o Gabi concedeu, porque para ele voltar agora pro jogo ia ser bem difícil. Ele tá muito atrás de lore e o Rômulo já tava praticamente para fechar. Eu não, se não me engano, ele tá com 18 de lore, ele só precisava fazer quest e tava garantido. Então, estamos em 1 a 1. Esse top 8 tá quente, rapaz. Agora vamos então para a terceira partida para determinar aqui quem vai para frente e quem vai para casa, infelizmente. Decks cortados, muligados, oponentes já se cumprimentaram. Agora é a terceira e última partida dessa rodada entre os dois competidores. Lembrando, se você acabou de chegar, à nossa esquerda temos o Rômulo com seu deck verde e azul, e à direita temos o Gabi Soares com seu deck roxo e cinza clássico de Challengers. Tá 1 a 1 e essa é a partida que vai definir quem vai para frente e quem vai para casa. Vamos torcer para um excelente jogo. Então, Gabi desceu aqui o Rajá. Esse Rajá, ele é um 3/3, mas ele tem Vanish, então se ele for alvo de qualquer ação, ele é banido automaticamente, como todas as ilusões que tem Vanish. Creio eu que o Rômulo, como as partidas anteriores, ele vai tentar rampar para ter mais quantidade de tinta, para ter mais opções do que fazer durante os turnos. Desceu o tipo, lampou com mais uma carta, já fica um pouquinho, já fica equiparado nesse momento com o seu oponente que começou primeiro. Vamos ver se esse vai ser o momento. O Gabi ele fez a Giant Cobra, mas pelo que eu vi ele não descartou nenhuma carta, exatamente. Ele decidiu não fazer o efeito da cobra gigante, que é descartar uma carta da mão para fazer 2 de lore. Ele quis só descer ela para começar a fazer uma pressão na mesa. Normalmente o que ele tem na mão são coisas que ele quer manter para controlar a partida e descartar não era uma opção. Romulo jogou Visions of the Future. Olha, 5 cartas do topo, coloca uma na mão e o restante no fundo em qualquer ordem. Pelo que eu vi, acho que ele pegou um Pato Donald para começar a ter compra. Talvez ele esteja numa situação que ele não tem muita opção de compra na mão. Vamos ver o que ele vai jogar em seguida. Bateu com Ele bateu com o tipo no Capitão Gancho. Não sei exatamente qual foi a intenção por trás disso, mas vamos ver como ele vai proceder daqui em diante. Será que é um pré-preparo para um possível combo do Prince Philip? Acho cedo, mas pode ser uma possibilidade. Ou talvez só fazer alguma coisa com o tipo para o caso de tomar um Strength de graça. Gabi jogou o Dumbo. Dumbo esse que
paga um, vira, compra uma carta e faz um de lore, e esse mesmo efeito é aplicado para todas as cartas evasivas. Dumbo é uma carta cobiçadíssima para todos os decks roxos. Não é fácil de encontrar e quando encontra, não é barato. Bem, virou tudo, fez lore com todos. O que o Romulo faz? Tem bastante tinta, desceu o Pato Donald. Desceu o Pato Donald, quando ele joga ele pode colocar a carta do topo no tinteiro dele como exaurida, né? Ele não pode usar essa tinta que ele acabou de colocar. É um ramp, isso começa a colocar ele muito à frente de tinta do Gabi, mas o Gabi acabou de jogar uma Else e tirou o Pato Donald. O Pato Donald fazia dois lore, mas pelo tamanho da mesa do Gabi, acho que não ia ser exatamente a melhor opção fazer quest com ele. Ok, ele desceu um Basil. Quem ele vai voltar para mão? Voltou o Dumbo para tirar já essa compra e lore passiva constante que o Gabi poderia ter. Se ele quiser, vai ter que jogar de novo esse Dumbo para ir só no turno seguinte poder fazer o efeito. Vamos ver. Das cartas que o Gabi está na mesa, três das quatro já estão com dano, então se de repente o Rômulo descer o Príncipe Philip, ele limpa a mesa. Tomou um strength no Basil, infelizmente. Elsa fez lore. Bem, nesse momento, Gabi está muito bem posicionado, está com uma mesa consistente, consegue controlar bem. É só o Rômulo não descer um Príncipe Felipe grande para limpar essa mesa. Vamos ver se o Rômulo consegue encontrar esse Príncipe Felipe grande, porque senão ele fica em maus lençóis. Desceu outro Basil, volta pra mão esse Dumbo outra vez. Este Dumbo não verá jogo. É esse o recado que o Rômulo tá passando. Virou todo mundo. Nossa, ele avançou tanto de lore agora. Bom, o Rômulo tem uma opção agora para conseguir voltar para esse jogo. É comprar o Príncipe Felipe Grande. Remover as cartas que estão na mesa. Alguma carta que está na mesa que faça mais lore, porque senão eu sinto que essa é uma partida que vai ficar bem difícil. Não comprou o Prince Philip. É isso. Temos então aqui o ganhador que vai passar para o top 4. Gabi Soares ganhou com 2-1 com seu deck de roxo cinza. Infelizmente o Romulo vai para casa, mas jogou muito bem, jogou certinho o que o deck pede. Porém, o Gabi acabou sendo mais rápido. Foi difícil, mas vamos aguardar agora o top 4.